Olá, gente! Vamos fazer uma leitura em conjunto da palavra de hoje. E hoje eu vou ler Jeremias 17 e eu vou dar uma maior atenção ao versículo 9, que diz que o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e extremamente perverso. Quem sabe de fato quanto é mal? Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com as suas ações. A gente tem o hábito, assim, de esquecer das coisas que Deus faz na nossa vida. Deus, ele sempre tá ali, sempre esteve ali, desde quando você talvez não fosse uma pessoa convertida. Ele sempre estava ali, sempre esteve. E agora que você está dando mais atenção para isso, não quer dizer que agora que ele está aqui com você. Ele já esteve com você e estava com você antes. Só que a gente, pobre aqui, pobres mortais, pessoas errantes, esquecemos de todas as vezes em que Deus esteve ao nosso lado e nos ajudou diante dos obstáculos que a gente já passou. Você que tá aí, né, com seus 30, 40, 50, 60 anos, quantas vezes que Deus te livrou de coisas? E esse Deus é o mesmo Deus de antigamente. É o mesmo Deus que te livrou há 20 anos atrás de algo muito ruim. Ele continua sendo o mesmo. Não é porque agora você está olhando mais para esse aspecto religioso da sua vida que Deus agora está aqui. Ele sempre esteve. Ele sempre esteve aqui. Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Ele já estava ali te formando, te criando e formando quem você é hoje. Aí. Só que em dado momento da nossa vida, a gente esquece dessa imutabilidade de Deus e começa a achar que Deus não está aqui. Que Ele não vai te livrar agora também dessa situação onde você está. Que Ele só te ajudou no passado, agora não. Porque a gente tem um coração perverso, o nosso coração é enganoso. E a gente tem que tomar cuidado com isso, com o que o nosso coração fica falando ali, ó, pra gente. Porque hoje em dia, né, você tem que seguir o seu coração, calma lá, porque diz na palavra que o coração é enganoso e ele é mau, ele é perverso. Nós temos um coração mau. E como é que a gente faz, então? A gente tem que fazer memória. Isso é um ato muito racional da nossa parte. Não envolve sentimento nem nada. É fazer memória mesmo de todas as vezes que Deus esteve com você ali. Fazer memória tem que ser um ato racional. Escrever realmente as vezes em que Deus falou com você, que Ele te livrou de certas coisas, nos mínimos detalhes, porque você vai esquecer que Deus te ajudou. Você vai esquecer que Deus fez a provisão de tudo que você precisava. Você vai esquecer. E quando você esquecer, você vai achar que está abandonado. Só que você não está abandonado, você só esqueceu. E pior, está deixando seu coração falar. E o coração muitas vezes mente pra gente. Então a gente precisa fazer memória para parar de ficar confiando em situações, em pessoas, em coisas que a gente acha que vai super resolver a nossa vida, mas no final é Deus que decide. O plano é dele, ele vai decidir. Ele vai prover, ele vai fazer, ele vai acontecer ou não vai acontecer na sua vida e a decisão é dele. E pra gente ter essa confiança, a gente precisa fazer memória. Precisa fazer memória de todas as vezes em que Deus fez na sua vida. Ele fez. Mesmo em desacordo com aquela oração que você pediu tanto, tanto, tanto e não aconteceu. E depois você viu que ainda bem que não aconteceu. Ainda bem. Nossa, se tivesse acontecido, eu tava lascado. Então, Deus sabe mais. Ainda bem. E você precisa anotar isso, porque a gente tem essa natureza como o povo do Egito, que saiu do Egito e esquecia o tempo todo que Deus é Deus. A gente tem essa natureza, a gente tem que se identificar com esse povo. Porque senão você cai no erro da não vigilância. A gente, para se vigiar, a gente precisa ver, não, eu sou pecador. Eu vou me enganar. Eu tenho um coração enganoso. E eu preciso de Deus para me iluminar o tempo todo.
diz também na palavra, no Salmo 40, versículo 8, que tenho prazer em fazer tua vontade, meu Deus, pois a tua lei está em meu coração. A lei do Senhor está no coração. Assim como o coração é enganoso, a lei do Senhor também está nele. Só que como é que a gente faz então? Nós temos duas coisas para pensar aqui. A gente tem a natureza humana, a nossa, e tem as coisas que a gente sabe de Deus. As coisas que a gente sente, que a gente sabe, que a gente sabe que é certo. E também aquelas que a gente aprendeu e descobriu na Bíblia. A gente, para entrar em conexão com o que é de Deus e provém dele e é a fonte da vida, a gente precisa fortalecer o nosso espírito, mais do que a nossa carne. E a gente vê aqui nesse salmo que o Davi, ele, em vez de se desesperar, ir lá e pedir ajuda de um monte de gente, e você vê que ele tá num desespero aqui nesse salmo. Não, ele vai orar, ele vai falar com Deus e procurar no coração dele aquilo que Deus inscreveu ali, colocou dentro dele. E, de novo, isso é fazer memória. E a gente consegue fazer memória também pela oração. Pela oração. Só que essa oração, ela precisa ser... A gente precisa silenciar os nossos pensamentos que não param de falar para fazer oração com Deus. E tentar ouvir Deus na nossa oração. Para isso, a gente tem que silenciar. Silenciar todos os nossos desejos, os nossos medos, as nossas dificuldades. E ouvir o silêncio de Deus na nossa oração. A gente consegue ver muito isso na oração do Pai Nosso. Quando a gente vai rezar o Pai Nosso, a gente vê ali vários pontos que são muito interessantes de você parar para pensar. Se você parar em cada parte do Pai Nosso, você vai saber como orar, como meditar, como contemplar as respostas de Deus para a sua vida. É que a gente não pode fazer no automático. Então, se você pensar assim, Pai Nosso que estais nos céus, que é o soberano de todas as coisas. Eu fiz um vídeo, tá aqui no canal, sobre isso do Pai Nosso. Depois você vai lá ver. Tem todo um significado. Então, às vezes, é só você silenciar e rezar um Pai Nosso. Que para você ouvir a voz de Deus e sentir a lei que Ele inscreveu no seu coração. Que já tá ali. Já tá ali. E se acalmar dentro desse silêncio. Dentro dessa perspectiva silenciosa. E para fechar aqui, né, o Evangelho, que a gente vê a história do rico e do mendigo, né? O rico e o Lázaro. Gente, aqui é muito assim, é uma representação da nossa vida que quando a gente fica enaltecendo as coisas da carne. Então, como eu falei, né? O enganoso é o coração do homem. Então, a gente fica ali procurando várias coisas pra a gente se sentir bem, porque eu quero isso, assim, eu sou feliz assim, e não vê a lei do Senhor inscrita no nosso coração. E essa lei do Senhor, que fica inscrita no nosso coração, ela tem que ser meditada pela oração. Só que, às vezes, não existe isso. Não existe isso. Existe uma hipocrisia. Então, acaba vivendo uma vida onde não se coloca o aspecto espiritual. Então, nessa parábola, Jesus ele fala aqui, né, que aquele homem rico, ele não pensava em nada quando ele era rico. Ele pensava nisso. E na vida dele, quando ele morresse, nada. Ele vai pensar nisso depois que ele morreu. Isso aqui, depois que morreu, acabou. Tem um abismo entre ele e o mendigo, que viveu uma vida com mais propósito que a dele. Então, e aí ele pede, né, pra avisar os irmãos dele e tudo mais. Só que ele diz ali, nem se viesse, não tem como alertar essas pessoas, porque eles já têm o Moisés e os profetas. E mesmo que viessem, ressuscitassem mortos para eles não iriam acreditar, porque o coração deles está obstinado. E acabou, é isso. E a gente precisa ter esse pensamento, sabe? Essa coisa de
pensar na nossa vida numa perspectiva de eternidade. Parar para pensar na nossa vida com o olhar para a eternidade. Porque às vezes a gente faz orações, faz propósitos e olha muito a nossa vida, mas com olhos para agora, para aqui. E faz oração esperando agora, o aqui. Vê tudo para agora, para aqui. Quando não acontece, se revolta. Só que a gente tem que viver uma vida com olhos para a eternidade. A Bíblia, ela fala disso. Ela fala também de prosperidade, de sucesso, coisas aqui nesse mundo. Fala assim. Só que o plano maior aqui é a salvação da alma. É o nosso espírito. É o que a gente vai ver depois daqui. E o nosso cristianismo, ele está muito enraizado nisso. Até na morte de Cristo na cruz. Cristo, ele morreu ali na cruz. Ele não teve sucessos materiais. Ele não. Ele nasceu pobre, viveu pobre, sempre dependendo de Deus para dar o que ele precisava. E trabalhou, ficou no anonimato até 30 anos. E quando ele veio, ele sofreu, ele foi desacreditado. Então, a mensagem não é sobre aqui. A mensagem não é sobre isso. A mensagem é da eternidade. E às vezes a gente vive uma vida sem pensar nisso. Na eternidade. Fica pensando só nesse pequeno lapso de tempo que a gente está aqui nesse mundo vivo. E não pensa no depois daqui. E quando a gente começa a pensar no depois daqui, muita coisa entra num fluxo de entendimento pra gente. Sobre as nossas obrigações, os nossos propósitos, as nossas responsabilidades entram. Que a gente saiba, aqui com o evangelho, né, de hoje, viver como cidadãos do reino. Viver como cidadãos do eterno. Do que vai muito além disso, muito além daqui, do que a gente é agora. Mas o que nós nos tornaremos depois daqui. Porque quando você alinhar o seu propósito de vida aqui com a extensão da eternidade das coisas, tudo vai fazer sentido. Tudo vai ter um grande propósito e você vai ter muito mais empenho nas suas responsabilidades quando você vê dessa perspectiva da eternidade da alma, da eternidade do espírito. Que as coisas não acabam aqui e que a gente não seja igual esses irmãos aqui, que nem se ressuscitar um morto, ele vai acreditar. Não, o tempo é agora, que a gente saiba disso agora.